Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Rafael, eu sou gerente de suporte técnico aqui na Indusoft, desenvolvimento de software no Brasil. Esse webinar é sobre a parte de alarmes do nosso produto, e eu vou estar falando um pouquinho das ferramentas que controlam os alarmes da nossa produção, né? Do nosso processo industrial, como fazer para configurar isso dentro do Indusoft, tá? Sobre nossa WebEx aqui, sobre o nosso WebEx, quem quiser falar alguma coisa durante a apresentação, eu vou estar sempre dando uma olhada no chat aí, do lado direito de vocês tem um chat. Se vocês mandarem uma mensagem no chat, eu consigo verificar e aí eu posso responder a pergunta na hora. No final do nosso WebEx, eu vou abrir a teleconferência para todo mundo poder falar comigo e aí esclarecer quaisquer dúvidas que surgirem durante a apresentação. Tá ok? Bom, fiquem à vontade e novamente obrigado pela participação de vocês nesse WebEx. Vamos iniciar então. Falando de alarme no Indusoft, né? A agenda do nosso WebEx é bem simples, é rápido, até rápida, né? Mas é bastante esclarecedora. A gente vai falar sobre o objeto de alarmes e eventos do Indusoft, né? Como configurá-lo, como colocá-lo na tela e quais informações nós vamos obter utilizando o objeto de alarme e eventos, né? Como configurar as planilhas de alarme, né? Como verificar as propriedades de um tag que está relacionado com o alarme, e eu vou explicar porque existe essa relação de propriedades de tags e alarmes. Vou falar um pouquinho sobre alarme histórico, né? Aonde fica, qual é o formato do alarme histórico. Vou falar como armazenar os alarmes em bancos de dados. E no final vou falar sobre SNMP, tá? Que é um protocolo de comunicação entre equipamentos de rede, né? O Indusoft também consegue controlar ou monitorar esses equipamentos e vou falar sobre a relação desse protocolo com o nosso controle de alarmes no Indusoft. Vamos seguir. Bom, só falando rapidamente sobre a Indusoft, né? Foi uma empresa estabelecida nos Estados Unidos em 97, tá? Uma indústria de software pioneira na parte de soluções para Windows CE. Nosso software, você consegue desenvolver o software utilizando uma plataforma desktop, Windows XP, Windows 7, 2003 Server, por exemplo, e você consegue fazer o deploy desse software que você desenvolveu dentro de uma IHM com Windows CE, tá? O Indusoft foi o primeiro a desenvolver uma solução para o Windows CE. Também fomos os primeiros a criar uma solução para a web e utilizando já o XML, né? Então, o nosso software também consegue ter uma visualização na web. E a gente tem uma patente para conexão com o banco de dados, inclusive para o Windows CE. Então, o software, mesmo rodando em Windows CE, você consegue tirar os dados da sua IHM e colocar em um banco de dados, tá? Seria interessante se eu pudesse falar um pouquinho sobre isso no webinar, mas o foco é o alarme. Então, quando eu falar um pouquinho de banco de dados, talvez eu entre nesse mérito, mas o foco do WebEx, do webinar, é o controle e a monitoração de alarmes, né? Aqui embaixo tem algumas das certificações que a Indusoft tem, né? E também alguns prêmios que a gente obteve aí com o passar dos anos aí, né? Então, vamos lá, vamos falar dos alarmes. Todo mundo sabe que o controle de alarmes é uma das características-chave para qualquer tipo de controle de processo, né? Então, a gente, como usuário de um sistema, a gente precisa saber como está o status do nosso campo, né? Se está em alarme, se não está em alarme, se algum evento vai precisar realmente aconteceu na linha e eu preciso ter uma atuação sobre ele. A grande diferença entre eventos e alarmes é justamente essa, né? Um evento é simplesmente uma mensagem que eu quero logar, né? Eu só quero que a informação de que aconteceu algum evento na minha linha, né? Um alarme é a mesma situação, né? Ocorreu alguma situação na minha linha de produção, no meu processo, mas o alarme ele precisa que tenha
uma atuação do operador. Ou seja, a temperatura da caldeira está muito alta. Então, o operador vai ter que ir lá liberar a água para poder entrar e resfriar a caldeira. Então, isso é um alarme, alguma coisa que realmente precisa de uma atuação de um operador, tá certo? Um evento é simplesmente um evento da minha linha. Aconteceu, algum usuário abriu a porta, algum operador abriu uma porta, fechou uma porta, eu não preciso ter nenhuma ação sobre essa situação, então isso é um evento, tá? Falando sobre esse controle de alarmes, né, é importante que, além de eu monitorar esses alarmes online, né, ou seja, na minha tela, eu estou verificando o que está acontecendo na minha linha de produção, é interessante que eu faça histórico desses alarmes, até mesmo porque para poder fazer um relatório depois, ler o que aconteceu durante a minha produção e falar, olha só, aconteceu o aumento de uma temperatura, a queda de uma temperatura, houve uma liberação de fluido maior do que o que era necessário, por exemplo. Então, é interessante que a gente faça histórico desses alarmes que ocorreram na nossa produção. O Indusoft também faz histórico, tanto em banco de dados como em formato proprietário, tá? A gente também vai falar sobre a configuração das planilhas e as alterações dos tags e as propriedades desse tag. Então, vamos mostrar para vocês aí, vamos já colocando a mão na massa, que eu acho mais interessante do que ficar até falando muito teoricamente, né? Vamos colocar a mão na massa. Eu vou utilizar aqui para mostrar para vocês o Indusoft 7.1, tá? Que é a última versão do nosso produto, já está disponível para download. Quem quiser entrar lá no nosso site www.indusoft.com vai poder entrar lá em Download Web Studio, Indusoft Web Studio, e aí é só preencher o cadastro e você recebe um link para fazer o download do software, tá? Deixa eu só voltar lá, só um minutinho, apresentar para vocês aqui o Indusoft. Bom, espero que vocês estão conseguindo ver lá. Conseguem enxergar o Indusoft aberto aí? Alguém pode responder pelo chat, por favor? Só para eu saber se vocês estão vendo mesmo. Legal. Beleza. Muito obrigado. Então vamos lá. Esse é o Indusoft. Eu vou criar um projeto novo aqui, né? Quem nunca viu o Indusoft ou quem nunca teve algum contato com o software vai ver que é super simples. Eu vou criar um novo projeto aqui. Vou chamar de Projeto Alarmes Webex 19/12 de 2012. Legal. Eu vou usar qualquer tipo de chave aqui. É um projeto para Windows Desktop normal. Pediu a minha resolução. Eu estou usando a resolução padrão do meu notebook aqui, do meu PC. Então, é isso aí. Então, criei um novo projeto aqui, né? E aqui eu posso inserir telas e configurar as minhas tags. Eu vou fazendo isso passo a passo para vocês aí. Basicamente, o que eu vou fazer aqui agora é criar uma tela com o tamanho padrão e colocar um objeto de alarme nessa tela. Deixa eu fechar isso daqui. Vou colocar aqui um objeto de alarme e evento nessa minha tela, tá? Vou deixar ele menorzinho aqui, que depois a gente vai fazer mais testes aqui. Vou colocar um texto aqui só para me identificar que esse aqui é o alarme online, tá certo? E vou fazer uma cópia desses caras aqui e vou chamar de alarme histórico. Tá. Bom, basicamente é o seguinte, pessoal. Quando eu coloco um objeto de alarme na tela, tá? Quando eu venho aqui em objeto de dados, alarme evento, né? E clico e arrasto na minha tela, esse objeto de alarme, por padrão, ele já vem com o tipo alarme online, tá vendo? Então ele vai me mostrar todos os alarmes online da minha aplicação, por padrão. E aqui eu vou mudar do tipo dele de alarme online para histórico de alarme, tá certo? E aí, a partir desse momento, esse objeto vai me mostrar os alarmes online da minha aplicação e esse objeto vai me mostrar os alarmes históricos da minha aplicação. Tá? Quais alarmes? A gente não configurou ainda, a gente só está criando a tela. Geralmente eu gosto de iniciar um projeto a partir das telas, que assim fica mais fácil de eu acionar e
inserir controles para o meu supervisório, né, para a minha aplicação. No caso aí a gente está falando dos alarmes. Bom, beleza. Criei a minha tela. Vou salvar ela aqui, vou chamar ela de alarme. Criei lá a minha tela alarme. Eu também vou falar para o Indusoft que a tela alarme é a minha tela inicial, definindo ela como inicial aqui, clicando com o botão direito em cima da tela e definir como inicial. Bom, se eu rodar a minha aplicação nesse momento, eu vou conseguir ver uma tela com 2 objetos de alarme. Só que eles não fazem nada ainda, porque eu ainda não configurei nenhum alarme na minha aplicação. Tá, para configurar um alarme na minha aplicação, o primeiro passo é ter um tag, tá certo? O que é um tag? Um tag é um espaço de memória, tá, que armazena uma informação. Tá? Esse tag, além de armazenar uma informação, eu posso vincular ele a um driver de comunicação. Então, esse tag vai passar a receber dados do campo através do driver de comunicação, né? E a partir do momento que ele começa a receber valores, a gente consegue monitorar e controlar esses alarmes, esses valores, usando a ferramenta de alarme do Indusoft. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um scheduler, que é uma agenda, né, um agendamento aqui, do tipo relógio, que faz uma atualização a cada 1 segundo sobre um tag que eu vou chamar de simul tag alarm. Tá certo? Esse simul tag alarm vai ser uma variável do tipo real, tá certo? Vou colocar aqui do tamanho 0 mesmo, porque ele vai ser um tag simples, né? E vou colocar aqui simulação de valores para controle de alarme. Tá? Ele vai ser do tipo servidor, uma vez que os meus tags vão estar vindo para o meu servidor, né, de dados, ou seja, a máquina que roda a aplicação é o servidor e é nela que vão estar conectados os drivers, e esses valores eles têm que passar para os clientes se houverem clientes conectados a esse servidor. Então o escopo dele vai ser server, tá? Vai ser servidor. Beleza, e qual a expressão que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui uma expressão randômica, ou seja, ele vai receber um valor randômico vezes 100. A expressão rand aqui, a função rand, ela retorna um valor entre 0 e 1, ou seja, 0.1, 0.2 até 0.9, né? E aí eu multiplico esse valor por 100. Então, a cada um segundo, o valor simultag alarme recebe um valor randômico vezes 100, tá? A princípio, eu quero deixar essa simulação desligada. Então, eu vou deixar esse 1 aqui para que essa linha não fique executando o tempo todo, tá certo? Porque eu quero mostrar primeiro o valor sendo alterado na tela, aí dando o alarme para vocês, depois eu vou executar como se estivesse recebendo valores aleatórios de campo. Por isso eu vou chamar esse meu scheduler aqui de simulação. Joia, então criamos o nosso scheduler de simulação, né? O nosso agendamento de simulação. E vou colocar aqui o Database Spy para a gente enxergar esse tag também. É um tag de projeto, simultag alarm, está lá. Vou deixar ele aqui no nosso Database Spy, que é uma ferramenta onde a gente pode forçar valores para aquele tag, tá certo? Então, basicamente, o que foi feito? Eu criei uma tela de alarme e criei um tag chamado simultag alarm, tá certo? Agora, a minha ideia é fazer com que fazer controlar esse tag aqui, fazer o controle dos alarmes, de todos os tipos de alarme que o Indusoft nos oferece, né? Como eu faço isso? Aqui nas tarefas do Indusoft, eu tenho lá a pastinha de alarmes, né? O diretório alarmes. Eu vou inserir uma planilha de controle de alarmes, clicando com o botão direito sobre a pasta alarmes e inserindo uma nova planilha. Tá? Essa é a carinha da planilha de alarmes. Deixa eu só esconder aqui por alguns momentos. Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui a descrição da minha planilha, é controle de alarmes da aplicação. Tá? Eu posso ter, na minha aplicação, eu posso ter até... eu tenho a informação aqui no PowerPoint. Se a gente for lá...
aqui, eu posso ter até 255 planilhas, tá? E em cada planilha eu posso ter até 3.200 linhas. Então, isso daí pra gente uma quantidade de alarmes bem significativa aí, né? A gente pode controlar 816 mil alarmes na aplicação. Isso, logicamente, de acordo com o tamanho da sua licença e por aí. Se bem que a maior licença do Windows Soft são 512 mil tags, né? Então tem muito mais do que o Windows Soft, do que a licença do Windows Soft permite. Então, vocês estão resguardados aí. Então, vamos lá. Então, eu criei aqui a minha planilha, né? Controle de alarmes da aplicação. Eu quero que essa planilha de alarme, ou seja, os alarmes que eu configurar nessa planilha sejam salvos em disco, ou seja, vou gerar histórico desses alarmes, tá certo? E eu quero que quando a mensagem de alarme for reconhecida, eu também quero que grave uma mensagem, e quando for normalizada, eu também quero que grave uma mensagem no histórico. O que é isso? O que é ser reconhecido e ser normalizado? O reconhecimento é através do ativamento. Então, o alarme ativou. Realmente eu tenho um valor superior a um limite que eu vou estabelecer. Então, ele vai aparecer no meu objeto de alarmes lá, ele vai mostrar aquele alarme. Ó, está dando alarme, o alarme está acontecendo nesse exato momento. Se o operador viu aquele alarme e vai tomar uma ação sobre ele, o operador pode reconhecer o alarme clicando 2 vezes sobre o alarme que apareceu no controle, lá no objeto de controle. Quando o operador clicar 2 vezes sobre aquele alarme, o alarme passa a ficar com a cor verde, que eu posso configurar aqui também, né? Quando ativo ele fica vermelho, quando o operador reconhecer ele fica verde, né? Então é a hora que quando o operador reconhecer lá, ele vai marcar naquele alarme que o operador que estava logado naquele momento reconheceu aquele alarme. O operador vai, então, tomar as ações necessárias para poder normalizar aquele alarme. E uma vez que aquele alarme é normalizado, ele fica na cor azul, né? Mas se ele já tiver sido reconhecido, ele simplesmente sai da lista, da lista online. Ou seja, se o alarme reconhecido voltar ao estado normal, ele some da lista online e fica só na lista histórico, né? Se um determinado tag foi para o estado de alarme, porém, sem a atuação do operador, o operador não chegou a ver ele na lista, não chegou a reconhecer ele na lista de online, e esse tag é normalizado, ele continua na lista de online na cor azul, para que o operador verifique que realmente ocorreu um alarme e que ele tem que clicar 2 vezes para falar, olha, deu alarme e agora eu estou vendo que já normalizou. Mas ele vai para vermelho quando deu e vai para azul quando normaliza. Aí o operador, clicando 2 vezes sobre o alarme, ele vai reconhecer e vai sumir da lista. Tá certo? Então, basicamente, o que acontece é isso. Todos os alarmes do Windows Soft seguem esse mesmo padrão. Ele ativa, fica vermelho, reconhecido fica verde, normalizado ele fica azul e sai da lista do alarme online, permanecendo assim somente no histórico de alarmes. Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês estou indo muito rápido, preferem que eu vá mais devagar? Dá um toque no chat lá se precisar que explique novamente, tá? Eu volto um pouquinho para dar uma atenção maior. Ótimo, beleza. Alguma dúvida de alguém até aqui? Bom, tudo bem. Então vamos lá. Então eu configurei aqui que eu quero que todos os tags que eu configurar nessa planilha, eles sejam gravados históricos, né? As cores eu vou deixar padrão, que é uma cor que a gente já está acostumado a trabalhar com elas, então eu vou manter padrão. Então eu vou colocar aqui o nome do tag que eu quero fazer o controle. Simultag alarm. Tá? Bom, quais são os tipos de alarmes que o Windows Soft possui, né? A gente tem todos esses tipos aqui, ó. É o high, o low, low, rate, dev mais e dev menos. Os mais utilizados, né, são os 4 primeiros, high, low e low. Tá? Qual é a diferença deles? É justamente o propósito. Então, olha só, eu vou copiar aqui e vou fazer o seguinte, eu vou controlar esses 4 tags primeiramente, esses 4 tipos, na verdade, né? High, low e low, tá? Lembrando, pessoal, que você só pode ter um tipo de cada, né, para apenas um tag. Então, você não pode ter, por exemplo, 2 alarmes high para um tag. Você só pode ter um alarme high por tag, tá?
Então eu estou configurando, o que eu estou fazendo aqui, configurando cada tipo para o mesmo tag, pode. O que não pode é eu criar dois tipos high, por exemplo. Não posso selecionar dois high, por exemplo. Tá? Ele até permite, mas quando você salva, ele não aparece na listagem. Tá? Então a gente tem que ficar ligeiro aí, esperto para não configurar errado aí. Então olha só, aqui no high eu vou colocar aqui o limite desse tag é 90. No high eu vou colocar aqui é 70. No low eu vou colocar 40. E no low eu vou colocar 20. E na mensagem de alarme eu vou colocar assim. Tag de alarme muito alto. Tag alarme alto. Tag de alarme baixo. E tag de alarme muito baixo. Então, pessoal, colocando assim, acho que a gente consegue já entender mais ou menos o que eu disse sobre o propósito, né? Então, olha só. Quando o tag chegar no limite de 90, ou seja, o valor dele é superior ou igual a 90, significa que no meu processo, dentro do meu escopo do meu processo, né, isso é muito ruim. Então ele já está muito além do que eu esperava que ele tivesse. Então eu coloquei ele como high. O high, ele é aquele limite onde eu ainda posso tomar algumas atitudes. Então, a diferença está realmente na atitude. Ou seja, se o meu alarme for high, eu vou só abrir uma válvula de escape e vai ficar tudo bem, vai voltar a normalizar. Se o meu alarme já está muito alto, eu não posso abrir simplesmente uma válvula de escape, que eu posso estourar minha válvula, pode dar algum outro problema no meu processo. Então, é por isso que existe essa diferenciação. Geralmente a gente coloca dessa forma, né? Tag de alarme temperatura muito alta, temperatura apenas alta, temperatura baixa, temperatura muito baixa. É uma maneira de a gente distinguir os alarmes do nosso processo. Então vamos fazer isso. Vamos só colocar esses alarmes para rodar aqui. Coloquei aqui. Apenas para a gente ter um padrão aqui, vamos dar uma olhada. Analisando os alarmes, qual é a minha faixa de normalização? Ou seja, quando que esse tag vai estar numa faixa que não dá dano alarme? Quando ele estiver entre 41 e 69, tá certo? Olha aqui, ó. Quando ele estiver em 41, ele está num valor normal, onde, para mim, o processo continua tudo bem. Quando ele tiver até 69, também continua tudo bem. Passou a 70, ele já está alto, menos do que 40, né? Menor ou igual a 40, ele já está em estado de alarme de baixa. Então, a faixa de tag normal é de 41 a 69, que é o que eu estou controlando aqui, tá certo? Então, vou fechar aqui, vou colocar aqui na minha tela, eu vou colocar justamente o tag para eu poder ficar alterando ele, para a gente ver o que... Eu vou colocar aqui um text link, simultag alarme. Ele vai ser um tipo de entrada habilitada e vai ter uma borda lá só para poder enxergar ele na tela. Olha lá. Então ele está em 0. Se ele está em 0, significa que ele está com alarme muito baixo e baixo, tá certo? Os dois alarmes estão acontecendo agora. Porque a faixa normal desse tag é de 41 a 69. Se ele está em 0, ele está com os dois alarmes de baixa ativos, certo? O alarme baixo e o alarme muito baixo. O operador está olhando esses alarmes, ele pode simplesmente reconhecer, clicando 2 vezes sobre o alarme no objeto online. Então, olha só, eu reconheci o alarme no objeto online, ele gerou uma mensagem de reconhecimento e já postou no meu alarme histórico, tá certo? Então, no arquivo de alarme histórico que o Indusoft gera, ele está postando uma mensagem lá dizendo, olha, ele reconheceu aquela mensagem, tá certo? Então, quando eu reconheci essa mensagem, ele está lá em verdinho falando, olha, o operador já reconheceu aquela mensagem. Quando
eu normalizar esse tag, ele vai sumir daí. Por quê? Porque ele já está com o alarme reconhecido. Então eu vou colocar ele de volta no estado normal, tá certo? Que seria 41, por exemplo, né? E olha só o que aconteceu. O alarme que eu já havia reconhecido, ele simplesmente sumiu da lista. Por quê? Porque ele já tinha sido reconhecido, o operador já tinha visto e reconhecido o alarme. Então ele ficou só apenas gravado no meu histórico de alarmes. O tag, o alarme que eu não havia reconhecido ainda, ele permanece no alarme online, né? Porém, se eu clicar 2 vezes no alarme, reconhecendo que esse tag foi para o estado de alarme e voltou ao estado normal sem que ninguém tivesse visto, ele vai sumir dessa lista. Olha só. Cliquei 2 vezes, ele pronto, sumiu da lista e gerou as mensagens todas de alarme reconhecido e alarme normalizado. Tá certo? Então, esses alarmes estão todos gravados, né, dentro de uma pasta chamada alarme no nosso diretório da aplicação, e lá dentro eu consigo abrir esse arquivo em Excel. Depois eu vou mostrar isso para vocês. Tá? Por enquanto, vamos falar sobre os objetos aqui e os tipos de alarme que a gente tem. E é isso. Então, esses 4 alarmes foram tranquilos, né? São os mais utilizados, né? Esses 4 tipos de alarmes, onde eu controlo o valor do tag, então eu consigo mostrar se ele está em alta, se está em baixa, etc. Muitas pessoas utilizam o tag como booleano, porque o controle é feito dentro do PLC. Então o PLC simplesmente dispara uma mensagem, dispara um tag para 1, né, faz um bit levantar, um bit para 1, dizendo, olha, deu alarme na caldeira. Então esse alarme é um alarme que o Windows Soft não tem controle. O controle é feito direto no PLC, mas eu quero mostrar isso no supervisório. Como é que eu faço? É simplesmente deixar ele como high-high ou low-low, né, dependendo do propósito, ou seja, temperatura alta é o propósito, então eu vou deixar ele como high-high. A temperatura muito baixa é low-low, então eu vou deixar ele low-low. O limite do tag é 1, porque o tag que você está controlando é booleano, né, no teu PLC, e aí você pode colocar o tag aqui e a mensagem exatamente da mesma forma, sendo que o limite é de um tag booleano, né, de 0 e 1, né. Tudo bem, pessoal? Deu para entender essa parte? Ficou muito confuso? Quer que eu volte? Quem tiver alguma pergunta aí? Beleza. Todo mundo beleza. Joia. Então tá, vamos para a segunda parte. Existem ainda alguns outros tipos de alarme que a gente chama de rate, deve mais e deve menos, tá? Vamos dar uma olhadinha no nosso slide lá. Então, aqui eu tenho aqui todas as descrições. Esses slides aqui, pessoal, vão ser disponibilizados para vocês posteriormente à reunião, posteriormente a esse WebEx, tá? E a gente deve disponibilizar para vocês fazerem um download do nosso website lá. Então, olha só, eu tenho aqui o tag rate, né, o tipo de alarme rate, onde eu consigo determinar uma velocidade de variação para um tag. Ou seja, se esse tag variar mais do que X vezes dentro de um espaço de tempo, ele me dá um alarme. Ou seja, é quando, por exemplo, dá uma vazão muito alta, né? A vazão começa a crescer. Então a variação vai aumentando e aí eu preciso alarmar dizendo, olha, é estranho o fato desse tag estar com essa variação muito alta. Por exemplo, temperatura, né? Temperatura é uma situação onde você tem nivelado, né? A temperatura não varia muito. Se essa temperatura começar a variar demais, eu sei que tem alguma coisa errada, então eu quero dar alarme. Como que eu configuro este tipo de alarme, pessoal? Esse tipo de alarme não é simplesmente vir aqui na planilha e configurar ele, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele aqui, ó, simul tag alarme e vou colocar aqui rate, tá? Qual que é o rate? Vou colocar 2 vezes. Então eu vou colocar aqui mudança de valor fora do normal, por exemplo, né? E ele vai, eu estou colocando um limite de 2 vezes, mas em qual frequência? 2 vezes em 1 segundo, 1 minuto, 1 hora? Onde que eu configuro essa frequência?
Eu vou pegar esse tag aqui, ó, o nome desse tag, e vou colocar nessa janelinha do Indusoft aqui, ó, tá? A janelinha que faz o cross-reference, tá certo? Só que ao invés de clicar aqui em referência cruzada, eu vou clicar em propriedades. E aqui eu consigo ver as propriedades de um tag. Então aqui eu tenho os parâmetros de inicialização, se o valor é retentivo ou não, o mínimo, o máximo e a unidade desse tag. E eu também tenho uma tab, que é a tab que a gente vai focar aqui, é a tab de alarmes. Olha só, aqui ele está falando que esse tag tem todos esses alarmes e agora eu vou habilitar o rate dele. Ele ainda não habilitou porque eu não salvei a planilha, mas eu vou habilitar aqui, ó. Eu vou salvar a planilha e aí ele vai habilitar o rate para mim do tag. Quer ver? Olha lá, habilitou o rate. E aqui eu vou configurar isso, olha lá. Então, se esse tag mudar mais do que 2 vezes em 1 segundo, em 1 minuto, em 1 hora, eu gero esse alarme de mudança fora do normal. Então eu vou colocar aqui para fazer uma mudança, 2 mudanças em 1 minuto, e vocês vão ver lá, ó. Vou salvar isso aqui. Já está salvo, beleza? Então se eu fazer assim, por exemplo, 41 é um estado normal. 42 também é um estado normal, não deveria me dar alarme, tá certo? Mas ele deu porque eu mudei o valor do tag mais do que 2 vezes em menos de 1 minuto. Então ele vai me gerar o alarme de mudança fora do normal. Esse é o alarme do tipo rate, tá? Ele não é muito utilizado, mas é bem bacana de se utilizar, dependendo do teu processo, acaba sendo necessário utilizar isso daí, tá? Então, vamos lá. Vamos continuando aqui. Eu ainda tenho os outros 2 tipos de alarme aqui. Eu tenho ainda o dev mais e o dev menos, tá certo? É onde é o desvio, ou seja, se esse tag desviar mais do que um valor mínimo e um valor máximo, ou seja, o set point, né, ele vai dar alarme também. Então eu tenho um valor de um tag que é um valor normal, ou seja, 45 é um valor normal. Se esse tag variar mais do que dev mais, do que o do limite de dev mais desse set point, ou mais do que o limite de dev menos desse set point, vai gerar o alarme. Então eu vou colocar o mesmo alarme lá, ó. A mesma situação, mesmo tag, né? E vou falar que se ele variar 5 para cima ou 5 para baixo, eu vou dar alarme. Desvio acima do limite. Desvio abaixo do limite. Tá, a mensagem não ficou muito boa, deixa eu colocar aqui. Pode deixar dessa forma, não tem, contanto que vocês entendam a precisão, né, o motivo do dev mais, dev menos. E o dev mais, dev menos também tem uma configuração que você só consegue fazer através da propriedade do tag, né? Então, se você vem aqui, deixa eu salvar, e lá na propriedade do tag, e lá no alarmes, né, ele vai mostrar lá dev mais, dev menos, né, deviation 5 para mais e 5 para menos, e ele precisa de um set point. Qual que é o valor correto de esse tag? Eu vou colocar 45. Ou seja, se o valor aqui do tag está para baixo de 40 ou para cima de 50, ele vai dar o erro, tá certo? E eu também posso pedir que ele tenha uma banda morta, ou seja, qual o valor que eu não preciso me preocupar, tá, com esse valor do tag, né? Então depois eu vou configurar a banda morta. Por enquanto eu quero que vocês vejam acontecendo o alarme de deviation. Vamos lá. Então, por exemplo, eu vou colocar lá, o valor que eu falei que o set point do tag é 45. Então, só deixa eu reconhecer esses alarmes aqui. 45 não dá alarme, porque além de ser um valor que está dentro da faixa dos mínimos e máximos dos alarmes de high, high, low e low, low, né? High, 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 low e low, low. Ele está dentro da faixa de normal, sendo um valor normal, e também não está pegando o deviation mais e menos. Só que se eu passo, por exemplo, para 50, que ainda assim é um limite normal, olha só o que acontece. Ele vai dar o limite, passou do set point, ou seja, o set point é 45. O deviation mais é 5. Então, o set point mais o deviation mais está dando o limite que eu especifiquei, né, que é 45 mais 5.
50 já deu alarme de acima do desvio, tá vendo? Se eu colocar 45 de novo, ele vai normalizar o tag, né, o alarme. Eu vou reconhecer de novo. E se eu colocar 40, o que acontece? 40 é um alarme de baixa e também é um alarme de desvio. Então ele vai me gerar os dois alarmes. Olha só, ele deu o alarme de desvio porque o set point mais o valor do tag está dando inferior ao valor que eu pedi de set point, que é 45. Então, 45 menos 5 já dá o limite. Então, ele vai dar o alarme de desvio. E também ele entra na faixa de low. Então, ele vai me dar o alarme de low aqui embaixo. Tá vendo? Tudo bem, pessoal? Alguém precisa de algum outro tipo de alarme, alguma situação diferente das que eu mencionei aqui? Não? Tranquilo? Beleza. Então, ótimo. Além disso, pessoal, a gente tem algumas opções aqui no nosso controle de alarme que eu gostaria de dar uma passada rápida aqui. Então, aqui na configuração de e-mail, eu posso setar, habilitar, né, o envio de e-mails e quando o alarme ocorrer, eu posso enviar e-mails para determinados e-mails que eu configurar aqui. Eu posso até mesmo mexer na mensagem que eu vou enviar, né, colocando dia, mês, ano. Não quero que coloque o ano, por exemplo. Posso configurar todas essa mensagem. E também eu posso configurar de quanto em quanto tempo eu quero que dispare esse e-mail. Por exemplo, vai dar 10 e-mails em 1 minuto. Quando ele der 1 minuto, ele vai enviar os e-mails, ele vai enviar os 10 que aconteceram. Tá certo? E aí eu posso ter algumas outras opções aqui. Remover mensagem com falha no buffer. Ou seja, se der alguma falha na hora de enviar o e-mail, eu tiro essa mensagem do buffer ou eu continuo com elas no buffer. Porque daí, no próximo minuto, que é o valor do envio aqui, né, que é o tag que vai enviar, no próximo minuto, se ele não retirou do buffer, ele vai mandar todas as mensagens que estão no buffer, né? Então, algumas situações aqui são bacanas de mencionar. Eu não vou demonstrar, mas é legal falar para vocês, tá? Você pode colocar o e-mail aqui e ele vai enviar o e-mail para esse e-mail que você configurar aqui. Logicamente, pessoal, para mandar um e-mail, você precisa estar autenticado em algum servidor de e-mails, tá certo? Então, você precisa criar um e-mail para a sua aplicação. Por exemplo, minhaaplicação@minhaempresa.com.br. E onde eu configuro o Indusoft, no Indusoft, onde é que eu configuro esse e-mail? Aqui, se vocês forem na aba projeto aqui, né, do Indusoft, aqui em e-mail e /ftp, eu consigo configurar o servidor de SMTP para o e-mail, né, o IP, o usuário, o IP do servidor, a porta, né? E também posso, se o meu servidor requiser autenticação, também posso configurar o nome do usuário e senha e a autenticação do servidor POP3 e aí por diante. Tá? Todas essas informações vocês devem pegar aí com o fornecedor de serviços de e-mail de vocês. Tá? Então, configurando aqui, assim que você executar a tua aplicação, o Indusoft vai se logar ao servidor de e-mails e vai ficar aguardando qualquer tipo de mensagem ser enviada, ou seja, nossa tarefa de alarmes que é enviar uma mensagem, qual e-mail que o Indusoft vai utilizar para enviar essa mensagem? Vai ser o e-mail que vocês configurarem aqui no projeto e-mail /ftp. Tudo bem? Então, é possível também enviar e-mails. Muita gente pergunta para mim se é possível mandar SMS, por exemplo. Algumas companhias, por exemplo, como a Claro, a Vivo, eles têm um serviço, tá, onde você consegue mandar, por exemplo, um e-mail para o DDD mais telefone da pessoa, @vivo.com.br, e esse e-mail é convertido em SMS e chega no celular da pessoa. Tá? Hoje em dia perdeu-se um pouco essa necessidade justamente por causa dos smartphones, né, onde você consegue já acessar o próprio e-mail, então não tem mais tanta necessidade assim. Mas quem quiser essa funcionalidade pode entrar em contato com a operadora do celular e pedir por esse serviço. Que você quer que o e-mail chegue como SMS para você, eles podem te fornecer esse serviço. Logicamente deve ter algum custo, mas aí é mais fácil vocês entrarem em contato com o fornecedor de telefonia de vocês.
Tudo bem? Bem interessante, bacana. Vamos continuando então. Vamos ver o que a gente tem aqui no nosso PowerPoint. Já expliquei essa parte, né? Falando agora um pouquinho dos... Aqui tem um chart bem bacana que mostra, exemplifica bastante aí todos os tipos de alarme, né? Então aqui eu tenho o valor do meu tag, né? Variando aí. Eu tenho o valor aqui, né? Sendo variado, né? Sendo recebido, né? do InduSoft. E aí, dentro desse valor, eu tenho aqui o rate, tá certo? O deviation. Eu tenho a banda morta, que não me interessa, eu não estou controlando dados aqui, né? E aí por diante. Tá? Quem tiver alguma dúvida aí, pode falar aí no chat que a gente já responde já. Ou se tiver alguma outra aplicação, a gente pode falar aqui durante a reunião. Planilhas de alarme, eu já mostrei para vocês aí como é que configura uma planilha, né? Basta ir lá na parte de tarefas do InduSoft, voltando lá no InduSoft rapidinho. Indo aqui no explorador de projeto, você tem lá em tarefas, você tem um alarmes, é só clicar com o botão direito e inserir, e você vai inserir uma planilha de alarmes, né? Que é justamente essa que a gente acabou de configurar. Você pode ter até 255 planilhas, controlando até 3.200 linhas cada planilha, né? Os alarmes do InduSoft, eles são ativos, reconhecidos e normalizados, que é aquela norma que eu expliquei para vocês, né? E a gente, para configurar alguns tipos de alarme, temos que mexer na propriedade do tag, que é o caso do rate, do dev+, e do dev-. A gente tem que ir diretamente nas propriedades do tag. Tá? Então, ele explica aqui como é que eu faço para alterar essas propriedades. Uma coisa bastante interessante, pessoal, é que eu posso, por exemplo, além de ter uma tela para monitorar os alarmes, eu posso ter uma tela devidamente fechada por senha, né? Que o InduSoft também tem um sistema de segurança para você não permitir que o usuário entre na tela. E eu posso, por exemplo, criar aqui uma tela para configurar essa planilha de alarmes que eu configurei com os valores padrão. Eu posso configurar numa tela para o usuário, ou seja, eu posso ter um usuário que tem um acesso mais administrativo da aplicação, que ele pode mudar o limite dos alarmes. Então, olha só que bacana. Se eu colocar aqui, por exemplo, simul tag alarme setinha high limit, por exemplo, tá? Entrada de dados. Vamos só alterar o high limit por enquanto, tá? Aqui eu vou colocar CTL alarme, controle de alarme, tá? E na tela de alarme aqui eu vou fazer um botãozinho para ir para essa tela de controle aí. Colocar um comando ao soltar, do tipo abrir tela, que vai para CTL alarme, tá? Vou mudar aqui o texto aqui para CTL alarme. Só criei um botão para poder ir para aquela tela e eu vou fazer esse mesmo botão na tela de controle para voltar para a tela de alarme. Olha aqui, vamos lá. Então eu falei, deixa eu colocar aqui no valor. Não tem alarme online agora, né? Está numa faixa de um valor normal agora. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou dar um alarme de alta. Qual que é o alarme de alta? A partir de 70. Então, se eu der um alarme 70, que é o que está configurado na planilha, ele vai dar alarme para mim de alto, né? Tag alarme alto e o desvio acima do limite. Tudo bem, que é um outro alarme que eu já tinha configurado. Mas olha que interessante. Ele deu alarme de alta. Se eu for lá, reconhecer esses alarmes aqui, voltar ele lá para o valor padrão, 41. Se eu for lá na tela de controle dos alarmes e alterar o valor de high de 90 para, por exemplo, 100, quando o tag for para 90, ele não vai mais dar alarme de alta. Ele vai dar alarme de alta, mas ele não deu alarme de muito alto. O high ele não deu alarme,
Tá vendo? Porque o valor agora não é mais 90, o valor é 100. Se eu for o valor de 100, aí ele vai dar um alarme muito alto. Olha lá, alarme muito alto. Tá vendo? Então eu posso controlar os limites que eu configurei aqui na minha planilha de alarmes na engenharia, eu posso controlar eles na aplicação, modificando o limite desse tag. Tá vendo? E quais são esses limites? Vamos lá. Na minha tela de controle, eu coloquei ele aqui, ó. High Limit. É assim que eu acesso o limite do alarme, né? Então eu vou colocar lá. High Limit. High Limit. Low Limit. E... Opa. Fazer direitinho aqui. Então, basicamente, o que eu estou falando é que o próprio usuário pode mudar os limites de alarme como ele bem entender. Ou seja, eu vi que o meu processo, a temperatura de 100 graus, ela não é tão alta assim. Eu posso modificar isso e deixar uma tela para o meu usuário controlar esses alarmes, se ele quiser. Eu posso mexer em todos os valores aqui. Por exemplo, quero que diminui toda essa faixa. Então, por exemplo, 60 já vai ser alarme de alta, de muito alta. 40 já vai ser de alta. 20 vai ser de muito baixa e 10 vai ser de muito baixa. Quando eu voltar para minha tela de alarmes, olha só. Deixa eu só reconhecer todos esses aqui, né? Voltar para uma faixa normal. Você lembra que o 41 era uma faixa normal? Agora já não é mais. Agora a faixa normal, ela está entre 21 e 39, tá vendo? Então ele deu alarme para mim lá. Se eu colocar 21, por exemplo, aí ele vai, os alarmes... eu tenho que mudar o set point também do alarme, né? Eu tenho que mudar aqui, ó. Deixa eu colocar lá no meu InduSoft. Vou colocar aqui o set point. Opa. Acho que é dev. Dev set point. Tá? Então, se eu for lá no meu alarme, vai ser o dev set point tem que ser 20 agora. 25, por exemplo. Deixa eu voltar. Deixa eu ver. Pronto. Olha lá. Então eu terei o meu set point para 25, né? Então, 25 é um valor normal, então tudo bem. Aí se eu for lá e colocar, por exemplo, 40, ele já vai me dar um erro. Já vai dar os 3 erros agora. Né? Porque agora ele já chegou, além de ser fora do limite, né? Teve um desvio e ainda é um tag de alarme alto. Então ele está me dando os 3 alarmes de uma vez só. Porque o valor alterou e ele disparou os 3 alarmes. Tá? Então eu consigo, além de controlar os alarmes, eu posso deixar isso a cargo do meu usuário configurar esses limites. Tá certo? Deixa eu só checar se deve set point. Talvez o set point do tag você não consiga mudar em runtime. Alarme tag. Como que é o nome do tag? Simul. Não é uma propriedade de escrita, então você não pode mudar o set point em tempo de runtime, mas você pode mudar os limites de dev mais e dev menos, né? Usando dev p, e você consegue ver esse tipo de os membros dos alarmes utilizando a nossa ajuda, né? Se você for lá e colocar, por exemplo, high limit,
ele vai encontrar para você aqui o tag properties dos alarmes. Então, você pode colocar lá tag, uma setinha, usando menos e maior, né, fazendo uma setinha com o tag, e colocando os alarm limits, né? Então, coloca high limit, low limit, dev set point, dev mais limit, dev menos limit. Aqui está errado, né? Tem que ser mais e menos. E rate limit, tá vendo? Então é possível você acessar isso durante o runtime, e aqui ele tem a explicação de como utilizar os alarmes para booleano, os alarmes para real e aí por diante. Tá? Tudo isso que eu falei está aqui no nosso help. Tá? E qualquer outra ajuda que você precisar e achar interessante, uma ajuda, você pode ligar aqui no nosso suporte técnico, e nosso time de suporte técnico vai ficar feliz em ajudar vocês aí. Tá? Vamos continuar no nosso PowerPoint lá. Bom, falando dos limites, né, sendo alterados diretamente no runtime do Indusoft, podem ser alterados. E o objeto de alarme evento, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o objeto, tá? Deixa eu fechar aqui só um minuto. Então, bacana. Legal que a gente tem aqui o objeto de alarme rodando já, controlando alguns alarmes, mas vamos falar aqui sobre o objeto de alarme, por exemplo, histórico. Bom, é interessante que eu faça, por exemplo, uma tela para eu poder filtrar esses alarmes. Eu quero ver só alarme do tag A, só alarme do tag B, só alarme de alta, só alarme de baixa, né? Então, como eu faço isso? De duas formas. Eu posso simplesmente entrar no meu objeto de alarme e aplicar um filtro, onde ele vai ver apenas as mensagens que tem a mensagem, por exemplo, baixo. E aí, esse filtro vai ser aplicado para o runtime do objeto, ou seja, ele nunca vai fazer outra coisa além de mostrar alarmes que tenham mensagens de baixo. Ou seja, se eu voltar aqui, olha lá, todas as mensagens que ele mostra tem a palavra baixo, tá vendo? Tá vendo? Mesmo sendo o abaixo, porque eu utilizei um asterisco no início, né, do baixo, ele também está mostrando. Ele não mostra mensagem de alta no alarme histórico agora, porque eu apliquei o filtro. Então, mesmo que eu reconhecer essas mensagens aqui, ó, de alto, ele não vai para o alarme histórico, ele não apresenta no alarme histórico. Apesar de estar sendo gravado no arquivo, o objeto de alarme está fazendo um filtro para apresentar essas mensagens. Então, eu posso aplicar esse filtro diretamente aqui na engenharia, e aí ele vai ficar fixo o filtro em runtime, tá? E tem uma série de filtros que eu posso fazer aqui, filtro de tempo, você já pode mostrar no período de um dia, de 2 dias no máximo, todos os objetos que forem de um determinado usuário, que tenham controle da tag Y, X, tanto faz, né? Ou então, eu posso ir aqui em avançado e pedir para que ele mostre uma tela de filtro de alarmes em runtime. Como eu faço isso? Olha só. Aqui no objeto histórico, eu vou clicar em avançado e vou colocar um tag aqui. Por exemplo, B filtro alarmes. Esse tag é um tag do tipo booleano, tá? Eu vou criar ele agora. Booleano. Ele faz o quê? Ele abre janela de filtros. E eu também vou colocar um botãozinho do lado aqui do alarme de histórico, que faz justamente isso. Ao soltar, ele vai fazer um toggle tag. B filtro alarmes. Olha só que bacana. O que acontece quando eu mudo o valor daquele tag, tá certo? Olha lá. Ele aparece para mim uma janela onde eu posso filtrar o que eu quiser. Por exemplo, as mensagens de alto. Tá? E ele vai mostrar para mim só mensagens com a palavra alto, tá vendo? Muito alto, alto, etc. Não quero mais filtrar, como é que eu faço? Clico novamente no botão, tiro a mensagem que eu quero filtrar e ele já vai mostrar para mim todos os alarmes. Novamente. Tudo bem?
Essa é bem legal porque você pode deixar a cargo do teu usuário o filtro que ele quiser fazer. E o trabalho é ínfimo, né? Você só está usando um tag para ele fazer isso tudo, tá? Interessante também, pessoal, que a gente tem algumas opções que eu não falei. Por exemplo, assim, eu quero fazer uma planilha de alarme só. Eu quero criar uma planilha de alarme só para todos os tanques da minha aplicação. Eu posso colocar todos os tanques aqui, mas depois eu quero fazer o filtro por tanques. Então você pode colocar uma seleção aqui. Você pode falar assim, esses alarmes aqui são do tanque 1, por exemplo. Esses aqui já são do tanque 2, por exemplo. E no meu objeto de filtro lá, quando eu estou rodando a minha aplicação, ele fala assim, qual seleção que você quer ver? Eu quero mostrar só do 1. Aí ele vai filtrar só pelo 1. É que eu não salvei essa mudança aqui, então ele não está mostrando nada, né? Mas ele mostraria apenas os alarmes de alto e muito baixo, né? E ele faz esse filtro. Também, mesma coisa usando a seleção, eu posso fazer usando o grupo, né? Posso falar que eu quero ver o grupo 1, o grupo 2, e aí por diante ele vai mostrar apenas os alarmes do grupo, tá? Posso fazer filtros tanto por planilha quanto filtros por seleção. Ou posso fazer os dois, grupo e seleção. E aí eu posso filtrar da forma que eu quiser no meu objeto de alarme ou em runtime utilizando a janela de filtro do meu objeto aqui. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Ficou até aqui? Bacana, legal. Então vamos lá. Falando sobre o histórico dos alarmes, né? Então, o alarme histórico, ele pode ser gravado tanto no formato proprietário, quanto no formato banco de dados. Então, olha só, quando eu salvo um alarme, vou abrir meu Windows Explorer aqui e mostrar para vocês onde é que é salvo esses arquivos de histórico de alarmes. Então, aqui no Set1 Projects, eu criei o meu Alarme Project Webinar. E aqui dentro da pasta Alarme é onde ele grava o arquivo de alarme. Eu vou copiar esse arquivo aqui na mesma pasta apenas porque a minha aplicação está rodando. Então, se eu abrir esse arquivo, eu vou tomar a segurança do arquivo para o Excel e aí o Windows Soft não consegue mais gravar no arquivo. Então, eu vou copiar para fazer uma cópia aqui simplesmente para não atrapalhar a gravação de alarmes da minha aplicação, né? E se eu pedir para abrir essa aplicação no Excel, ele vai me mostrar aqui todas os valores, né? Aqui ele está separando por pipe. Eu só vou pedir para ele fazer a separação texto para colunas pelo pipe. Opa, delimitado por outros. Opa, pipe. E aí eu consigo ver aqui, ó, qual é o tipo da versão do alarme. E aí essas colunas aqui todas têm um significado que você pode procurar no nosso help e ele vai falar para você o que é cada uma dessas colunas aí. Deixa eu mostrar para vocês lá. Formato, aqui. Tá aqui, ó. Então, ele fala para mim aqui que o formato esse aqui é o formato de eventos. Eu quero formato de alarme. Deixa eu ver aqui, alarme worksheet. Formato do alarme histórico, tá aqui. Então ele mostra para mim aqui, ó, o que é cada uma daquelas colunas, né? Então, ó, P1, P2, P1 é a versão do arquivo, P2 é quando que startou, P3 é o start time, o P4 é o nome do tag, o P5 é a mensagem de alarme, e aí por diante. E eles estão todas nesse formato aqui, ó. Tá? Então lá eu consigo identificar utilizando aqui, né? Ó,
P1 é a versão, P2 é a hora que, o dia que aconteceu, P3 é a hora, e aí por diante. Tá? O usuário que executou, a máquina que aconteceu o alarme, né? Que foi controlado, que estava controlando esse alarme, e aí por diante. Tudo bem? Que é o formato de histórico. Porque eu estou salvando no formato proprietário, ele criou aqui, né, pessoal, um arquivo dentro da pasta alarme da aplicação. Ele passou a criar um arquivo aqui chamado ALH, com extensão ALH, com esses valores. Porém, eu posso também colocar o Indusoft para gravar isso no formato de banco de dados. Então, vamos colocar isso no banco de dados. Como é que eu faço? Eu vou lá em Projeto, né? Opções, Opções. E aqui embaixo eu tenho aqui, ó, banco de dados padrão, tá vendo? Eu posso configurar isso aqui. Deixa eu dar uma fechada no Indusoft aqui, que senão ele fala que ele não pode deixar alterar. Então, fechar o Indusoft, opções, configurar banco de dados padrão. E aí ele pede todas as informações do seu banco de dados. Qual é o banco que você está usando, a connection string desse banco, o IP do servidor, usuário, senha e por diante, para permitir que você configure o Indusoft para acessar aquele banco de dados. A partir daí, pessoal, eu até vou fazer aqui eu vou criar na nossa estrutura lá. Dentro da minha aplicação aqui, eu vou criar um banco de dados do Access, tá? DB Access, tá? Criei ele lá, e aí eu vou usar aqui, vou configurar um banco de dados Access. Para usar o Access, ele vai usar o conector 12, né, Office 12 Access Database Engine. Aí ele pede para eu colocar aqui o data source. O nosso data source vai ser o quê? Eu vou colocar aqui o caminho completo da aplicação, né, usando a função getPPF, e então colocando o nome do arquivo. Tudo bem? Então ele vai procurar onde esse arquivo aqui? Dentro da pasta da aplicação, que eu estou usando a função getPPF, né, que me retorna justamente o caminho da aplicação, né? E aí então o nome do arquivo dbaccess.accdb. Sem usuário e senha, tá tudo certinho, beleza? Eu posso dar um OK. E aí, como eu já configurei o meu arquivo de Access para receber os valores, para poder, sendo o banco de dados padrão da minha aplicação, agora basta eu falar para ele que eu quero gravar o formato do histórico de alarmes e eventos em banco de dados. E aí eu posso configurar o nome da minha tabela, por exemplo. Eu posso tirar aqui a tabela de alarme, eu posso chamar ela, em vez de chamar ela de alarme history, eu posso colocar aqui para ser alarmes. O Indusoft vai se encarregar de criar essas planilhas, essas tabelas de alarmes, tá certo? Deixa eu só conferir lá se é DB Access mesmo. DB Access ACCDB, tudo bem. E também queria conferir se eu coloquei lá certo o getPPF. Belezinha, ó. Então ele está procurando um arquivo nesse diretório mais dbaccess.accdb. Quando eu mandar rodar o Indusoft aqui, eu vou poder monitorar se ele está gravando esses alarmes ou não. Então aqui no meu histórico aqui, ele perdeu a conexão com o arquivo, então eu não vou ter mais o histórico do arquivo, né? Mas ele está gravando isso em banco de dados. Então vamos dar uma olhada lá no meu database page, janela de saída, para ver se está tendo algum erro. Eu vou colocar aqui mensagens de banco, né? E vou gerar uma mensagem de... Aparentemente ele deu algum problema no meu arquivo lá, ó. Deu erro para acessar o arquivo, né? Vamos ver se eu não preciso colocar, eu acho... Stop. Que eu não preciso colocar... o caminho completo. Vamos ver se assim vai. Ah, peraí. Estou usando o lugar errado, por isso que ele deu erro. Tava certo lá.
Agora que eu vi que o nosso alarme aqui, o nosso projeto é esse aqui, ó. Não é aquele lá. É esse aqui, ó. Então, vou tirar daqui. Coloquei o arquivo no lugar errado. Aí não vai funcionar mesmo. Aqui. Vou colar ele aqui. Paste. Beleza. Vou voltar lá o que estava antes, que aquilo tá certo. Tenho certeza que estava certo. Aqui. Get app path. Aqui de novo. Tá rodando, posso... Ah lá, legal. Já está conectado com o meu banco de dados porque ele já está mostrando no objeto. Tá, então se eu criar uma nova mensagem aqui, ele já está colocando isso no banco de dados. Se eu for lá no meu arquivo aqui e abrir isso no banco de dados, no Access lá, ele vai ter criado para mim uma tabela chamada alarmes, tá vendo? E se eu abrir essa tabela, ele vai mostrar para mim os dados daqueles alarmes, tá vendo? Tá? Então eu posso colocar esses dados todos em banco de dados também. Estou mostrando com a Access que é o mais fácil, mas o Windows Soft se comunica com qualquer banco de dados que tenha conectores .NET, né, para ADO.NET. Então a gente está falando aí de SQL Server, Oracle, MySQL e uma série de outros bancos de dados. Tá? Ficou alguma dúvida, pessoal? Para conectar com o banco de dados, é simplesmente configurar um banco de dados padrão e mudar o formato do histórico de eventos e alarmes para banco de dados. E aí você já começa a passar a controlar os seus alarmes no banco de dados. Dá um pause aqui para parar de ficar gerando alarme. Tudo bem, pessoal? Beleza? Vamos voltar lá no nosso PowerPoint. Nossa apresentaçãozinha, né? E aí ele está falando justamente o que eu acabei de falar lá no nosso slides aí, nos nossos slides tem aí como configurar direitinho. Para quem tiver alguma dúvida posteriormente pode fazer o download desse manualzinho, desses slides para poder lembrar aí como é que faz, tá? E agora, por último e não menos importante, falando sobre o protocolo SNMP, né? O que é esse protocolo, pessoal? O SNMP é a sigla para Simple Network Management Protocol, né? Ou simplesmente SNMP, né? O que é isso? É um protocolo é um protocolo muito popular para gerenciamento de redes, ou seja, é um protocolo que equipamentos que tenham rede, né, que tenham rede, impressoras, switches, roteadores, eles conseguem me mandar valores de status deles. Então, por exemplo, quero saber como está o tráfego de um switch na porta 1. Eu tenho como solicitar que esse switch me envie um dado falando, olha, se tiver o tráfego acima de X ou Y, me manda um tag, me manda uma mensagem informando esse valor. Tá? Então o Windows Soft também consegue fazer isso, buscar essas informações e também gerar alarmes em cima dessas informações. Tá? É simplesmente uma configuração simples, né? Então a gente tem lá no nosso website uma aplicaçãozinha de exemplo, tá? De como configurar o SNMP GET e o SNMP set para qualquer tipo de equipamento, né? Que eles têm lá uma configuração de OID para você solicitar qual é a informação que você precisa daquele equipamento e ele te retorna a mensagem dizendo qual é a informação, tá? Então, e aí, a partir da informação recebida no Windows você consegue gerar alarmes em cima dessas informações também. Então, o Windows, além de fazer controle em cima de variáveis de campo usando PLCs, a gente também consegue fazer monitoramento, né, e controle também dos equipamentos de rede, switches, roteadores, impressoras e aí por diante. Inclusive servidores que rodam Windows, o próprio Windows ele tem um serviço, né, se eu entrar na parte de serviços aqui do Windows, você consegue verificar que ele tem aqui um SNMP, tá vendo? Trap, tá? Onde essa máquina consegue receber valores de equipamentos, né, para poder monitorar
o equipamento, né? Então você pode configurar o equipamento para ficar enviando mensagens para esse servidor. O próprio servidor pode enviar uma mensagem SNMP para uma outra máquina, e aí você poder fazer o controle disso, tá? Também não é ainda dentro da automação industrial não é tão utilizado, mas alguns PLCs já possuem SNMP. Então, pedir, por exemplo, o equipamento está online, antes de solicitar uma mensagem, é possível você fazer esse tipo de interação com o equipamento. Tudo bem, pessoal? Eu estou vendo umas mensagens aqui, ok, tudo bem, mas não tem a data e hora. Então, se puder me dar um ok aí, para a gente continuar. Tá? Agora, eu acho que finalizamos aqui, né? E eu vou deixar aberto para vocês fazerem quaisquer perguntas que se façam necessárias aí. Ficou alguma dúvida durante o WebEx que vocês gostariam de estar abordando, algum assunto que vocês deviam estar abordando, até em casos específicos de projetos que vocês tenham aí? Ou não, está tudo bem? Já supriu toda a necessidade com foco em alarmes, né? Vamos pensar sempre com foco na ferramenta de alarmes do Indusoft. Legal. Bom, então, pessoal, é isso. Aqui tem alguns contatos da Indusoft, tá certo? Tem aqui os nossos websites, telefones de contato no Brasil, né? O 5511-3293-9139. Né? Quem quiser e precisar de suporte técnico, a gente está disponível aí todos os dias das 9 às 18, né? Durante a semana, né? Segunda a sexta-feira, das 9 às 18. É só ligar para a gente aí e o suporte é gratuito, né? Então não tem problema nenhum. É só se identificar, faz um cadastrinho de suporte técnico para facilitar a nossa gerência aqui, né? Facilitar quantas vezes você entrou em contato, quais são as suas dúvidas, e aí para a gente poder dar um melhor atendimento para vocês. Mas toda a nossa equipe está já apta a ajudar vocês com qualquer informação que seja necessária para o desenvolvimento do projeto de vocês aí. Tá? Gostaria de agradecer novamente a participação de todos. Foi muito bacana fazer esse WebEx. Esse WebEx sobre alarmes acho que é o primeiro WebEx que a gente faz aqui no Indusoft Brasil, a partir da Indusoft Brasil. E agora vão acontecer outros WebEx e vocês vão receber convites aí para estar participando dos outros também. Tá? É bem engrandecedor para todos nós estar trocando essas figurinhas aí, sabendo o que você tem de projetos, o que a gente pode ajudar em você, em qual projeto. Fica bem bacana para a gente também aí, tá? Legal, beleza, obrigado aí. Para todo mundo aí que está mandando mensagens aí, obrigado pela participação no nosso webinar aí, tá ok? Então é isso daí. Muito obrigado e até o próximo. Tá ok? Valeu todo mundo aí.